que é ofertas@aclivre.com. E para mandar estar aqui presencialmente, é aí no banco na sua frente, está os envelopes das ofertas. Vamos ver se a gente faz um caixinha para a gente comprar esse computador, comprar o que mais precisa para a igreja. Já estamos bem no finalzinho de equipar a nossa igreja. Alguém que precisar passar cartão de débito ou crédito, só procurar a irmã Eli lá, essa nossa irmã que fez a primeira oração, vai até lá na portaria, passa o cartão, aquilo que Deus preparou, e em seguida nós vamos agradecer pelas ofertas. Manda, Manu. Ah, sim, a contabilidade é feita por Sorocaba, a Perfecta Empresarial, é quem faz a nossa contabilidade já mês a mês e já entrega as obrigações fiscais da nossa igreja para chegar no final do ano. Porque alguém pode perguntar, mas a igreja não faz declaração de imposto de renda? Não tem como ter imposto de renda. Nós somos uma entidade sem fins lucrativos, nem lucro presumido, nem nada. Mas a gente faz a entrega fiscal que é tudo zerado. Tudo que entrou, tudo que saiu e o que tem de saldo, mas a igreja não paga imposto, né? Porque ela é também isenta de imposto. Mas graças a Deus, desde a abertura da instituição do nosso CNPJ, nossas obrigações fiscais estão 100% em dia. Marquinhos passa uma semana imprimindo o fechamento para poder mandar para a contabilidade, porque tem que tirar cópia, o Diego e a Bianca, tem que tirar cópia de cada notinha, de cada relatório para ficar original com a gente e a cópia para a contabilidade para subir para a Receita Federal. Glória a Deus! Está tudo em dia, pelo nosso CNPJ, que eu não sei de cor, você lembra, irmão? 46? Ah, seu lambido, você está lendo aí na live, né? Botando moral na gente aqui, lendo na live, achando que ele sabe de cor. Ó, a irmã Simone Kate, claro. 43851-676, 1000 de ré 00, 1000 contra, né? 00, só buscar aí na Receita Federal, você pode buscar também no portal da Transparência, vai achar as nossas obrigações fiscais todas entregues. Certo? Podemos agradecer? Vamos colocar de pé? E aí, depois já ficamos em pé para poder ler a palavra, para a gente agradecer as ofertas. Senhor, nós te somos agradecidos, porque o teu povo está aqui feliz, graças a Deus a chuva não atrapalhou o culto, e nós estamos aqui louvando o teu santo nome. Queira abençoar a vida da nossa irmandade, que está nesse momento contribuindo para a tua obra, os irmãos também da live, que são os nossos membros online, que estão ajudando a manter a tua obra também de pé. Retribui a cada um com muitas bênçãos. Não deixa faltar o pão na sua mesa e muito menos a sua palavra aos seus corações. Continua nos abençoando, nos guardando e fazendo a tua igreja glorificar o teu santo nome. É o que nós pedimos a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode permanecer em pé, meus queridos, que a irmã Eli vai passar recolhendo os envelopes. Glória a Deus. Já digo já para os irmãos, não está escrito. Vamos ler com a ajuda de Deus a Santa Palavra no primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Primeiro aos Coríntios, capítulo 4. Para quem disse que foi colocar a descrição da palavra esses dias num culto aí, e a irmã que foi pregar falou aos Tessalonicenses. Ele falou, aí você me quebra, como é que eu vou escrever Tessalonicenses aqui? Quem que foi que estava pregando? Quem foi pregar? Amar ainda? Tenha dó, não tinha uma palavra mais fácil, não, mano? Ô, Senhor. Primeiro aos Coríntios, capítulo 4. É bom que eles acertam, tudo em família mesmo, né? São 5 versículos, só é rapidinho. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo.
porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, porque quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor. Só até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, queridos, fica à vontade. A nossa irmã Eliana contou para a gente aqui sobre o uso do véu, e essa era uma recomendação para a igreja de Corinto. E o apóstolo São Paulo foi também, queridos irmãos, provado no sentido de aprender a lidar com essa igreja. Que quando nós nos lembramos da igreja de Éfeso, que era uma igreja ajudadora, uma igreja unida, uma igreja colaborativa. Vocês veem lá que ele escreve no comecinho de Efésios, dou graças pelos dons recebidos, ou seja, pela ajuda financeira que ele recebeu do povo de Éfeso, porque até então ninguém tinha se comunicado comigo a dar, a receber, aliás, Efésios não, Filipenses, senão vós, ó Filipenses. Então era a igreja de Filipos e a igreja de Éfeso, mas troquei os nomes. A igreja melhor, nesse sentido, é a igreja de Filipos, ou o povo filipenses, onde ele conheceu João Marcos, e assim foi dado início à parte da sua missão, a segunda parte da sua missão. Mas já o povo de Coríntios era um povo contencioso. Era um povo de muitas dissensões. Se os irmãos pegarem aqui no capítulo 2, se não me engano, 3, o título da palavra diz: o espírito mundano causa dissensão nas igrejas. Então, o apóstolo São Paulo teve esse grande trabalho de introduzir o reino de Deus dentro daqueles corações, porque as pessoas ainda se achavam aprisionadas ao velho homem, aos velhos costumes, ou seja, da maneira que eles resolviam as coisas, que era ferro e fogo, olho por olho, dente por dente, e não é assim. As coisas na presença de Deus se resolvem com oração, com fé, com esperança, de o Senhor renovar e trazer à luz as coisas que estão ainda nas trevas. Então, amados irmãos, e aqui ele dizia sobre o julgamento, aquilo que nós estávamos falando, Deus trouxe, naquele momento do testemunho da nossa irmã, essa palavra não me lembrava onde estava escrito, sabia que já tinha lido, mas não sabia onde. E ele mesmo dizia, eu mesmo não me sinto culpado, mas também não me sinto justificado. Né? O apóstolo São Paulo tinha essas pegadas. O que eu quero fazer não faço, e o que faço não aprovo. Então ele às vezes se achava em confusão, em conflito, de tanto pensar, de tão inteligente que ele era, a sua mente às vezes também lhe pregava algumas peças. Ele dizia, eu não me sinto culpado em nada, mas também não me sinto justificado. Aí ele chegou à conclusão, porque quem me julga é o Senhor. Bem-aventurado o homem e a mulher que tem essa consciência. Não se justifica para ninguém, nem aparenta nada para ninguém. O que vive, o que é, o que espera, o que confia, é para o Senhor Jesus. Deus te diz, para mim tá bom demais quem você é. Glória a Deus nas alturas. Eu não espero mais de você, porque você é humano, e é frágil, e é errante. Eu não espero menos também, porque você já me conhece, e sabe daquilo que eu mereço de você. Então, irmão, glorifica a Deus, porque o Senhor está na direção do teu barco, Ele está guiando os teus passos, Ele te ministra, te ensina, te direciona, te corrige, porque Ele ama a tua alma. Porque Ele te quer bem, amado irmão e irmã. E é por isso que Deus traz a instrução da sua palavra, é por isso que Deus fala continuamente aos nossos corações. Eu não quero um povo alienado, Deus não quer um povo que faz as coisas sem consciência, Deus não quer um povo que adora a Deus por medo de entrar no inferno, Deus quer um povo que adora a Deus por desejo ardente de morar no céu, irmão. O motivo que nos move é diferente, não é temor, é amor, não é fugindo de nada, é correndo atrás de algo. Nós não estamos fugindo do inferno, nós estamos correndo para o céu, igreja. Nós estamos temendo a ira de Deus, nós estamos ansiosos pelo amor de Deus. E o Senhor te diz, receba o meu amor sobre a tua vida no nome de Jesus. Receba o meu grande amor pela tua alma, e não se preocupe, glória ao nome do Senhor.
Bendito seja Deus. Quantas e quantas vezes eu fui assistir batismo. Deus me deu a graça de fazer, 170 batismos, não me lembro de ter falado nenhuma vez. De dizer, olha, você não vai batizar hoje, amanhã você pode não amanhecer vivo. E quem de nós não pode acontecer isso, irmão? Só por causa do batismo, agora Deus vai te matar porque você não batizou? Então isso é falta de conhecimento, irmão. Mas o Senhor está trazendo a sua palavra e te diz, tudo que é meu é teu, e o que é meu sendo teu não tem nada escondido. Eu digo, o Senhor disse pela sua palavra, Ele esconde os seus mistérios dos sábios entendidos e revela aos seus pequenininhos. Então não é por ameaça, não é por medo, não é por, enfim, por forçar nada, nem por coação. Hoje Deus coloca no teu coração um espírito destemido, cheio de amor, cheio de graça, cheio de vontade de viver. E o Senhor te diz, eu dou a direção da tua vida na tua mão e ponho a minha mão sobre a tua mão. Entende, irmão? Deus não muda a nossa vida, Ele nos instrui o caminho a seguir. Ele fala, vai você por aqui, mas vai você. E se você for bem-aventurado em seguir, você vai bem. Glória ao nome do Senhor. Então Deus te diz por essa palavra, eu quero que você entenda a relação que eu quero construir contigo. Se Deus é nosso amigo, amigo é amigo, irmão. Se Deus é nosso pai, pai é pai. Pai não quer mal, pai tolera tudo, pai suporta tudo, pai deixa de comer para dar de comer a um filho, a mãe também. E o Senhor te diz, eu quero que você esteja em mim, eu esteja em você. Glória ao nome do Senhor. O que Cristo dizia? Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Glória ao nome do Senhor. E as coisas que digo, não as digo de mim mesmo, mas digo do meu Pai que me enviou. Receba a glória dessa palavra no nome de Jesus Cristo sobre a tua vida. Dá glória a Deus, porque você não é um alienado, você é um cidadão do céu. Bendito seja Deus. E a tua história, irmão, está sendo construída a 4 mãos. As 2 poderosas mãos de Deus e as tuas próprias mãos que constroem o teu destino, constrói a tua história, constrói o teu caminho. Então o Senhor te diz, põe a mão na ferramenta, trabalha, eu te ajudarei. Escreve a tua história, porque eu vou te ajudar a escrever ela com a minha caneta. Glória a Deus. O que a palavra fala? Aquele que olha o vento não semeia, e que olha o tempo não colhe, não cega nada, cega de colher. Então o que Deus espera de nós? Iniciativa, um primeiro passo, como falamos do batismo, é um primeiro passo, é uma iniciativa minha, uma iniciativa individual de cada um. E o Senhor diz para você, dá o primeiro passo nos teus sonhos. Dá o primeiro passo no teu projeto. O escritório da nossa empresa era lá na Zona Sul de São Paulo. Era distante, irmão. Era um escritório pequenininho ali na Vila Conceição. Perto ali do Itaú. Perto onde a irmã Paty trabalha. Bem pertinho, dá para ir de a pé. Atrás daqueles prédios do Itaú. Ali no Jabaquara. E um dia eu estou andando, fui ungir a construção da casa da irmã Elga e do irmão Paulinho. E me deu um ciricutico, uns 5 minutos, liguei para o meu irmão e falei, vou alugar um escritório no Alphaville. Ele quase que atravessou para o telefone, como ele é mais velho, o Marcelo hoje ele não está aqui, por isso que eu posso falar mal dele. E ele é mais velho, se ele mandasse parar, a gente foi criado assim, os mais novos respeitam o mais velho. E o Diego, que é o mais novo, ninguém respeita ele, que era o mais novo mesmo. E sempre foi assim. Você é maluco, se eu tivesse, eu dava um cascudo em você. Eu falei, mas para mal dos seus pecados, você não está. Na verdade, eu falei que ia alugar sala, mas eu já assinei o contrato. Pelo amor de Deus, irmão, estamos lá e o nome de Deus está sendo glorificado. Tem que ter fé, a gente mete a cara e vai, crê no Senhor Jesus e vai. Hoje Deus vai acender a chama da fé em muitos corações. Está aqui, não se sinta julgado por ninguém. O Senhor te conhece e o que Ele não quiser de você, Ele mesmo te limpará. Mas vai, faz, trabalha. Se você pegar um pedreiro, a roupa é rasgada, é suja, é rota, às vezes é bagunçada, mas olha a casa bonita que ele faz. Se você olhar só na roupa, você não dá valor nenhum. Mas se você lembrar do trabalho que ele faz, você vai dizer, não tem problema, glória a Deus. Pode ser que você encontre aí no caminho com um anjo, com até o próprio Deus, e diga, você diz, Senhor, tem umas manchinhas aqui na minha roupa. Ele vai te dizer, fica tranquilo, é do trabalho.
Aleluia, é do trabalho, é assim mesmo, suja mesmo, mas não tem problema, tem a minha palavra para te limpar. Glória ao nome do Senhor. Porventura pastor não peca, porventura obreiro não peca, todos nós somos dependentes de Deus. Tenha suas vestes limpas no nome do Senhor Jesus. Aquele que te julga hoje te justifica pela palavra, que é o único que pode fazer essas coisas com você. Pode ser que você seja pastor, pode ser que você seja um missionário, uma missionária, um obreiro, e de carregar as ovelhas nas costas, a tua roupa se acha suja, e o adversário que é mais sujo que a tua roupa, está querendo lançar em rosto alguma coisa, e o Senhor te diz, fique em paz, que eu sei que é do trabalho, hoje eu estou te dando uma veste nova. Foi Josué, irmão, que Deus trocou as vestes e a mitra? Trocou porque mudou a coleção de outono, inverno, primavera, verão? Trocou porque estava suja, porque precisou. E às vezes o lábio é impuro, Deus purifica. Irmão, Deus manda pregar. Alamaia, rica, lamúria, salaia. Eu estou trocando as tuas vestes pela minha palavra. Aleluia. Estou trocando a mitra sobre a tua cabeça. Glória ao nome do Senhor. Estou colocando em você um espírito avivado. O fogo do meu espírito queima todo o pecado da tua alma. E Deus te põe em santidade diante dele. Talvez você não seja o estereótipo de pessoa que a sociedade espera, que a Assembleia Cristã Livre espera, que a igreja X ou Y espera, mas você é quem você é. E sendo quem você é, Deus ama a tua alma, porque foi Ele que te fez assim. Sabe por que você anda frustrado? Porque você vive a sua vida em função de agradar os outros. E aquele que busca agradar a Deus, sempre terá a mão do Senhor sobre a sua cabeça. E Deus se contenta fácil, os irmãos precisam ver. Deus se contenta fácil, irmão. Os irmãos vejam, só de nós estar aqui, esse tanto de gente com problema, todos nós temos pecado, temos falha, e só de estar aqui louvando a Deus, o céu está em festa. Não precisa de muito para deixar Deus feliz. O nosso adversário que não se contenta com nada. Ele te lança um pecado, daqui a pouco te lança outro, te lança outro, te lança outro, te lança outro. É uma sanguessuga. Uma chama dá e a outra dá. Mas o Espírito de Deus não. Ele é manso, ele é pacífico, ele é cheio de misericórdia. E o Senhor derrama sobre as nossas vidas a virtude do seu Espírito Santo. Derrama sobre nós a sua graça, o seu poder. E faz de nós instrumentos para o seu louvor. Então dá glória ao teu Deus, e recebe essa palavra na tua vida, porque o Senhor vai te fazer limpo na sua santa presença. Porque Deus nos ama, Deus nos quer bem, Deus quer o melhor para a nossa alma. Então, irmão, receba essa palavra no teu coração, e não se preocupa com nada, apenas glorifique a Deus, e Deus te diz pela palavra, ninguém te acusará. Ninguém te apontará o dedo. E todo aquele que te apontar o dedo, o Senhor vai fazer o dedo dele encurvar para trás no nome do Senhor Jesus. Guardemos esta palavra. Deus seja louvado. Amém.